Como ser um líder que impulsiona a equipe? Prazer, eu sou Ellen Santos do Rica de Trabalho. Se você quer aprender como ser um gestor de negócio de sucesso, você precisa ficar nesse vídeo. Se você ainda empreende no modo eu presa, que é só você na empresa, você precisa começar a abrir a sua cabeça e começar a fazer uma gestão dos seus negócios de forma que você consiga ampliar e contratar alguns funcionários. Claro que talvez nos primeiros meses ou talvez no primeiro ano de loja você não consiga fazer essa ampliação. Mas visando o seu crescimento, você precisa colocar mais pessoas na gestão da sua equipe. Talvez você vá contratar algum funcionário externo ou algum outro MEI que você possa fazer esse contrato de trabalho ou algum outro empreendedor que forneça serviços para você. Mas quando você precisa contratar os seus funcionários, você já precisa começar a se preocupar com a gestão da sua equipe, seja ela de 2, 3, 5, 20, 50 ou 80 pessoas, não importa a quantidade. Você precisa começar a se preocupar com a gestão das pessoas que trabalham com você, principalmente se são seus empregados, né? Se são seus colaboradores de forma direta. E aqui nós vamos levantar alguns pontos de como se constituir como esse gestor que sabe fazer uma boa gestão dos seus colaboradores. O primeiro ponto que eu gostaria de trazer, destacar aqui para vocês, é o acesso ao conhecimento. Se você vai fazer gestão de pessoas, assim como tudo na sua vida, você precisa buscar conhecimento. Então, tem livros específicos que falam sobre essa gestão de pessoas e eu posso deixar aqui para vocês alguns que falam exatamente sobre essa gestão. Então, você precisa aprender a criar um ambiente harmônico na sua empresa. Esse é um dos pilares para fazer com que o seu funcionário ele permaneça aí com você. Tem muitas pessoas que fazem um paralelo, né, entre o chefe e o líder e falam que não é a mesma coisa. Mas na minha visão, ser o chefe ou ser o líder é sim a mesma coisa e precisa ser a mesma coisa. Agora vai depender da sua postura para saber se você vai ser um bom líder, né, um bom chefe, ou um chefe e um líder que não é bom. Então, as suas ações como gestor dessa empresa é que vão determinar aquilo que você vai ser. E além desse aspecto da questão do estudo, do conhecimento, acessar esse conhecimento para fazer essa gestão das pessoas, é muito importante também que você seja um bom ouvinte. E nesse requisito você precisa ter muita atenção. Por quê? Ser um bom ouvinte não quer dizer que você precisa ouvir tudo. Calma que eu vou te explicar. Quando você está em uma empresa trabalhando com mais de 2 pessoas, você vai começar a perceber que vai acontecer algumas situações, alguns disse-me-disse, alguém vai vir falar para você sobre um outro determinado funcionário e você precisa saber peneirar o que você vai ouvir. Vou dar um exemplo. Aconteceu alguma coisa entre esses 2 funcionários. Um não trabalhou direito e o outro viu. Esse que viu foi comunicar para você. Foi uma boa atitude? Foi. Mas vamos supor que ele achou que esse funcionário não estava trabalhando direito. Mas aquele funcionário estava exatamente fazendo aquilo que você tinha pedido para ele fazer. Então, na visão do outro, ele estava trabalhando errado. Mas se você não tem uma visão clara daquilo que você pediu para aquele funcionário fazer, ou você não disse exatamente o que ele precisaria fazer, ele está fazendo aquilo, o que ele acha que é o correto, isso faz com que ocorra um ruído de comunicação ali na sua empresa. Então, você ouviu um comentário que não era legal, e aí você foi chamar a atenção daquele funcionário, e quando você conversou com ele, ele falou, não, mas eu pensei que era exatamente esse o meu trabalho. Então, ter uma boa comunicação é um dos pilares importantíssimos dentro da sua empresa. As funções, elas precisam estar extremamente claras. O seu funcionário precisa saber exatamente o que ele precisa fazer. E você não pode supor que ele saiba, você tem que ter certeza absoluta de que ele saiba. Então, se você contratou um vendedor, você precisa dizer para ele o óbvio, você precisa vender. E aí você pode dizer como você quer que ocorra essa venda. Eu quero que você aborde o cliente na entrada, eu quero que você ofereça vários produtos ali no momento do fechamento da compra. Você precisa ser muito claro com esse funcionário, com esse colaborador, daquilo que você quer que ele faça. Então, a comunicação é um dos pilares importantíssimos para fazer essa gestão da empresa. E voltando no tópico, né, de ser um bom ouvinte,
Você precisa, no momento de ouvir esse funcionário que veio trazer essa demanda para você precisa parabenizar, você precisa elogiar, falar ok, muito obrigado por trazer esse feedback, vou analisar a situação. Você não pode responder também de forma muito rápida. Eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Pensa, analisa a situação. Então, toda decisão que você for tomar, você precisa analisar muito bem aquilo que você vai fazer, para que você não cometa nenhum erro. Então, toda demanda que trouxerem para você como líder, você precisa primeiro analisar para depois reagir. Nunca haja no impulso, porque você pode prejudicar um desses funcionários e acabar fazendo com que eles se sintam constrangidos, acabar fazendo com que ocorra ainda mais ruídos de comunicação, fazer com que esse funcionário, né, que foi falado dele, acabe ficando com raiva do outro. Então você vai estar estragando o ambiente, o clima dos funcionários se você não souber agir, se você não souber lidar com a situação. Então seja um bom ouvinte, mas saiba lidar com aquilo que você ouve. É válido lembrar que nem tudo que você ouve, nem todas as demandas que os seus funcionários tragam para você é 100% verdade. Às vezes é só um ruído de comunicação daquilo que eles viram ou daquilo que eles ouviram. Então, o que chegou para esse funcionário talvez não foi 100% o que de fato aconteceu. Então, por isso você também não pode tomar um lado, um partido logo de início. Você precisa ouvir as duas partes para que você entenda o que exatamente aconteceu com o máximo de veracidade possível. Nunca suponha e não deixe que os seus funcionários também suponham algo sobre o outro, porque isso pode estragar o clima entre eles e ficar aquele clima chato durante todo o serviço e fazer com que a pessoa queira sair da sua empresa por esse motivo. Essa rotatividade de funcionários, ela não é bacana para o crescimento do seu negócio. Então, o máximo possível que você puder cativar e manter esse funcionário, desde que ele seja um funcionário produtivo, isso vai fazer sim com que sua empresa cresça muito mais do que uma que vive trocando os seus funcionários. Sem contar o desgaste que você tem no processo de seleção de cada um deles. Então, se você conseguiu escolher, você tirou esse tempo, né? Que tempo também é dinheiro, para fazer essa escolha desse funcionário, agora você precisa cativar, cultivar para que ele queira ficar ali na sua empresa. Isso é muito importante, isso favorece demais o crescimento como um todo do seu negócio. Um outro ponto muito importante sobre esse assunto também é nunca chamar a atenção desse funcionário em público, em hipótese nenhuma. Sempre chama no particular para conversar com as pessoas, para que você entenda todos os fatos. Inclusive, quando você for dar o seu feedback, que é importante dar um feedback também para esse funcionário, tanto positivo quanto negativo, né, daquilo que ele precisa melhorar, você precisa fazer isso em sigilo. Na verdade, quando você vai elogiar, você pode fazer isso em público, mas tendo cuidado para não fazer isso com frequência, né, visando só um funcionário e fazendo com que os outros se sintam mal com aquela situação. Então, até para elogiar, você como líder precisa ter sabedoria. Para elogiar ou para dar esse feedback, que talvez ele é um feedback positivo e às vezes é um feedback negativo, né, de algo que aquele funcionário precisa melhorar, você precisa fazer isso no particular. Sempre conversando, até porque ali no privado, né, no particular, esse colaborador também vai poder trazer as demandas dele. Então, talvez você está questionando que o trabalho dele não está sendo bem feito, mas ali na conversa com você, você vai descobrir que ele não está tendo todas as ferramentas necessárias para ele desenvolver um bom trabalho. Então, isso também está impactando no trabalho dele. E se você não tem esse diálogo, se você não tem essa conversa, você nunca vai saber aquilo que aquele funcionário está precisando ou aquilo que a sua empresa está precisando. E talvez ele traga alguma demanda, algum ajuste que você, como esse empreendedor, empresário, possa trazer e solucionar. Tente sempre ganhar a confiança dos seus funcionários. Isso vai fazer com que eles sejam fiéis à sua empresa. Isso também vai fazer com que, quando eles vejam um erro, eles venham até você para sanar essa dúvida ou para que você solucione esse problema. Isso vai criar também um clima muito harmônico para que o trabalho flua na sua presença ou na sua ausência. O que acontece em muitas empresas é que o funcionário trabalha de uma forma quando o empresário está, quando o líder está, e outra quando ele não está. E às vezes na presença dele faz um trabalho muito bom e na ausência faz um trabalho muito ruim,
ou pelo contrário, na presença, por a pessoa ficar preocupada, nervosa, ela acaba se atrapalhando e não demonstrando um bom resultado. E quando você não está, ele se sente mais à vontade e acaba produzindo muito mais. Então você, como líder, precisa sempre observar cada um dos seus funcionários, tendo ciência de que as pessoas são diferentes e elas vão agir de formas diferentes também frente às várias situações que podem acontecer. É muito importante orientar esse funcionário e capacitá-lo, para que nas mais diversas situações ele saiba como agir. Vamos supor, por exemplo, que chega um cliente na sua loja para trocar uma mercadoria, mas aquele vendedor, ele nunca fez essa troca ou não sabe qual é a política de troca da sua empresa. E esse foi um detalhe que talvez você deixou de falar. Então esteja sempre aberto para que esse colaborador também venha até você para tirar dúvidas. Então não seja aquela pessoa que esse colaborador tenha medo de chegar para tirar as dúvidas. Esteja sempre aberto, porque quanto mais inteirado do assunto esse funcionário, esse colaborador tiver, melhor é para sua empresa, porque ele não vai entrar em saias justas e nem vai colocar você dentro de saias justas também. Se você gostou desse vídeo, não esquece, curte ele e fica aqui porque vai ter parte 2.